Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Sou o irmão Pedro e desejo que este testemunho possa trazer graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré da Galileia. Que Jesus realize e termine em vós a boa obra do Evangelho. Ele tem te amado e te livrado do laço do passarinheiro. Se você o tem buscado, ele espera que você o busque cada vez mais e mais. Que sirva de renovo para a sua vida, pois sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. Venho através desta com muito amor e carinho da parte de Jesus. Estou te enviando uma pincelada do meu testemunho de conversão em Cristo Jesus. Fui tocado pelo Espírito Santo de Deus para te escrever esta. Jesus quer entrar em seu coração. Ele tem te esperado desde que você nasceu. Jesus tem uma obra perfeita na sua vida, desde a criação do mundo. Sou o irmão Pedro Rodrigues, do estado de Goiás e de família simples, do interior do sul de Minas Gerais. Meus pais sempre foram católicos praticantes e franciscanos do catolicismo. Ao longo das décadas de 80 e 90, meu pai teve uma forte influência na ordem franciscana secular, se tornando ministro. Desde a infância, cresci com uma educação bem religiosa. O respeito, a reverência pela Bíblia Sagrada, aprendi com o meu pai, e isso se multiplicou em aprofundamento dentro de mim. Cheguei a questionar que o desejo de ser religioso ou padre veio mais da parte deles do que da minha. Meu pai me ajudava nas interpretações das correspondências vocacionais enviadas para o seminário. Já as viagens para os encontros vocacionais começaram bem mais tarde. Não demorou muito para me ingressar ao seminário. Minhas notas escolares eram acessíveis. Isso facilitou a minha permanência no seio católico. Não sei como funciona hoje para ingressar no seminário católico, mas creio que até nas décadas de 90, a formação escolar contava muito. No seminário, eu estudei e me dediquei ao máximo. Por ser muito jovem, não conseguia tratar de verdades bíblicas nas profundidades. Só pensava em ser padre. Os dogmas, os pontos fundamentais católicos, não me tirava do foco de ser padre. Não tinha idade para entender estes fundamentos. Desde cedo renunciei muitas coisas por causa do modo de vida que queria viver. Fui criado num berço bem católico. Um belo dia, já com a idade mais formada no seminário, Deus tocou no meu coração uma leitura bíblica que lembrei de ter feito ainda no início da adolescência. Êxodo, capítulo 20, versículo de 3 a 4. Essa leitura abriu meus olhos e abalou toda a minha estrutura de vida dentro do seminário. A casa caiu como um castelo de areia.
Hoje existe uma diversidade de edições e interpretações bíblicas no mundo todo. E o fato nunca serviu de desculpa para a minha conversão. Afinal, me converti com uma Bíblia do Catolicismo, edições Ave Maria. Tem edições bíblicas católicas que interpreta a idolatria com mais clareza. Pena que a maioria não se liberta. Digo libertos, não tratando apenas de idolatria. Em Salmos, número 115, versículo de 5 a 6, diz que as imagens têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. Impressão que dá é que todos os que se inclinam para elas são iguais a elas, pois não se libertam, não conseguem ver e nem ouvir. Foi aí que os meus olhos e ouvidos se abriram. Com o que os evangélicos queriam dizer-me de Salmos número 115, versículo 8. Eu não tinha tendência por imagem, e muito menos possuí-la. E possuindo imagem ou não era o que importava. O que importava é que a pessoa da imagem estava dentro do meu coração. E os evangélicos têm e reconhecem unicamente Jesus em seu coração para a salvação dos pecados. Tudo é questão de coração íntegro para conhecer a Deus. Jeremias, capítulo 24, versículo 7. O seu coração pode te mostrar verdadeiramente o que você tem buscado. É só olhar sinceramente para dentro de si. Bem, vamos lá. O catolicismo não serviu para mim. O maior motivo de ter deixado o catolicismo foi porque não me restaurava das práticas de pecado. Não conseguia engolir essa coisa de estar bem bonitinho dentro da igreja e lá fora, cervejinha, barzinho, fornicação, prostituição e assim sucessivamente. Nunca conseguia engolir essa coisa de não tem nada a ver. Se as práticas de pecado não tivesse nada a ver, poderia então levar para dentro da igreja os meus atos pecaminosos, sentar no primeiro banco e abrir uma cervejinha, enquanto o padre dava o seu sermão. A Bíblia nos ensina que a maneira que vivemos diante de Deus, temos que ser e permanecer diante dos homens. Os dogmas são indiscutíveis pelo catolicismo. Eu não conseguia sentir Jesus vivo lá dentro. Não via salvação ao céu e nem restauração de pecados. Quem bebe continua bebendo, quem fuma continua fumando, quem fornica continua fornicando, e assim adiante. Sou testemunha disso, porque vivi desta maneira e muitos caminharam comigo assim. Sendo assim também, eu vivia muito luxo, muita mordomia, muita aparência em se camuflar um religioso de Deus, mas por dentro, pecados que ninguém via, vaidade, egoísmo, soberba. Eu era como aquela passagem de Mateus, capítulo 23, versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas,
pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. O meu período de conversão até a fase de aceitar Jesus levou 12 anos. Mantive este castelo de areia caído por um bom tempo, pois não era simplesmente dizer não quero mais. Havia unidades de fatores envolvidos. Eu tinha boas notas, boas desenvolturas e boas práticas de seminário. Não era simplesmente dizer não quero mais. Os melhores momentos no seminário gerou soberba e alto ego fortíssimo em minha vida. Com a idade de 18 anos, no tempo da Quaresma, comemorada pelo catolicismo, entrando eu na capela sozinho para orar, já sabia a diferença de orar e rezar. Por incrível que pareça, Satanás falou na imagem de escultura e ela me disse: você não me adora, mas também não pode me quebrar. Em Salmos, de número 115, verso 5, diz que as imagens têm boca e não falam. Contudo, percebi que fora Satanás. Fiquei encabulado de ter falado comigo, mas do contrário, cada imagem de escultura tem um demônio, e isso facilita o trabalho de Satanás nelas. Naquele dia, o meu fim tornou um novo começo. Veio ao meu entendimento que o mundo espiritual é mais real que o natural. A esfera real dos principados e potestades do ar vivenciei mais tarde. Satanás tem persuadido a muitos que não estão revestidos do sangue de Jesus. Satanás é anti-Deus e anti-humanidade. Ele veio para matar, roubar e destruir. Satanás sempre foi um grande problema para o céu e a terra. Deus enviou Jesus como Salvador dos homens para desfazer as obras de Satanás. Jesus Cristo é o primogênito, a graça redentora do Deus vivo. Jesus é o Messias que ressuscitou no terceiro dia e está vivo no meio de nós para curar, libertar e levar para o céu. Não existe outro nome em cima da terra e nem embaixo do céu, pelo qual sejamos salvos. Jesus Cristo. Certa vez no seminário, numa noite de quinta-feira, não me lembro se era Semana Santa, nós seminaristas fomos surpreendidos com a visita de um monge cardeal, uma monja holandesa, reitora de um monastério, um padre paroquial e bispos que vieram participar conosco da ceia judaica, comemorada pelo clero uma vez no ano. Esta foi a última confraternização com eles. Em meados de 1999, numa manhã de inverno, o reitor me convidou a se assentar com ele no banco do jardim para responder a alguns casos, pois dizia que o meu estado comportamental tinha mudado já há algum tempo. Naturalmente, essas conversas com o reitor são chamadas de entrevistas. Elas costumam ser mensais, ou semestrais, ou anuais. Não era fácil para mim o que estava acontecendo. Eu dizia para o reitor que não conseguia controlar estes comportamentos.
pois a minha nova maneira de ver as coisas havia descido para o coração. Por causa de 2 versículos bíblicos, estava agora caminhando contra tudo aquilo e pude enxergar toda a mentira à minha volta. Jeremias, capítulo 10, versículo 14. Era precioso para Satanás a minha permanência no catolicismo. O que ele pôde camuflar comigo, ele camuflou. Agradeço ao bom Deus que no período em que vivi no seminário católico, tive muitos livramentos. Sempre honrei e glorifiquei o nome de Deus por isso. Neste mesmo ano de 1999, já com 20 anos, a bomba estourou. Liguei para o meu pai. A finalidade foi dizê-lo que não era a minha vocação ser padre. Eu pensava comigo, alguma coisa está errada. A Bíblia diz que eu não posso adorar imagem, e muito menos colocá-la diante de Deus. Então o ato não é somente de adorar, e sim também de não colocar diante de Deus. Não bastava eu dizer que não adorava imagem. O fato é que a imagem estava entre mim e Deus, sendo abominável ao Senhor Deus. Deuteronômio capítulo 4, versículo 16. Deuteronômio capítulo 5, versículo de 8 a 10. Deuteronômio capítulo 7, versículo de 25 a 26. E o livro de Naum, capítulo 1 e o versículo 14. E agora? Foi por aí que senti a verdade de Jesus chegar no meu coração. Aleluia! Quando recebi o convite para deixar o seminário, permaneci ainda lá até dezembro de 1999. Fui convidado para sair, mandado embora. A palavra de Deus já havia mudado os meus comportamentos. Não havia como eles me aceitarem, e nem eu aceitar aqueles dogmas na minha vida, pois chegou ao meu entendimento que não entrava em harmonia com as Sagradas Escrituras. Acredito que para o meu pai não importava mais, pois é tudo que um pai católico sonha para um filho. O que sonhei a vida toda desceu tudo para o ralo, pois o Evangelho de Jesus me transformou. A única certeza que tinha no coração foi que ainda não havia aceitado Jesus e que, de acordo com algumas passagens bíblicas, não havia outro caminho. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de 11 a 12. Filipenses, capítulo 2, versículo 9 a 11. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Sempre tive carência de Deus. O que me levou a ir para o seminário foi a vontade que nasceu por incentivo de meu pai e o medo de ir para o inferno. Com 7 anos de idade já sabia do inferno. A carência de Deus começou cedo. Depois que deixei o seminário, eu tive que me encontrar. Comecei a estudar as igrejas evangélicas para encontrar a sã doutrina. Sempre fui contra essa combinação, princípios de diversas doutrinas, como que batidas juntas num mesmo liquidificador.
o sincretismo e o ecumenismo. Porque a palavra de Deus diz, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? A vida foi só passando. A maneira que eu estava vivendo tinha o conhecimento que se Jesus voltasse não teria bom êxito. Era ir para o inferno mesmo. As pessoas nas ruas passaram a cobrar de mim os porquês de haver deixado o seminário. Ao longo do tempo, traí os meus próprios sentimentos e me decepcionei de verdade. Jeremias 17, 9. Por causa disso, resolvi me refugiar, me acovardar por um tempo curto no monastério beneditino. No final de 2003, consegui uma autorização de um arcebispo para ingressar no monastério. Foi pouco mais de um ano para conseguir esta autorização. As exigências do monastério são diferentes do seminário. Opinei pelo monastério por causa da clausura. Queria ficar longe de tudo. Cheguei a Goiânia em janeiro de 2004. No período que permaneci no monastério, prestei vestibular na Universidade Católica de Goiás, hoje PUC Goiás, e estudei filosofia. A minha vida no monastério durou pouco, não passou do postulante e tive que sair. Postulante é uma fase que o jovem postula, pede com insistência a vida religiosa. Não era o meu caso e nem o meu propósito. Em vez de voltar para a casa paterna, resolvi ficar na capital do monastério. Afinal, tinha que terminar meu curso de filosofia. Passei por muitas dificuldades, mas venci. No ano de 2006, continuei a fazer pesquisas sobre as igrejas evangélicas, pois tinha dado um tempo. Estudei e visitei uma boa parte de denominações de igrejas. Procurava ter conhecimento de suas origens, suas idades, seus fundadores e principalmente sua doutrina. A igreja tem que estar envolvida com as Sagradas Escrituras, sem rodeio para pregar o Evangelho, que verdadeiramente alcance o conhecimento da graça. Isso levou 5 anos e outra longa história. Eu tinha essas intuições por medo de me prejudicar espiritualmente. Estava entrando no início da fase de novo convertido. Em maio de 2011, conheci uma igreja evangélica que, com a sã doutrina, e gostei muitíssimo. Tive um ótimo discipulado e como foi bom. Foram irmãos e pastores que fizeram uma grande diferença em minha vida, verdadeiramente usados por Deus. Meu desejo foi de batizar naquela mesma noite, porém procurava encontrar um pastor que atendesse à minha vontade de me batizar num riacho e não no tanque. Acabou que isso levou certo tempo por causa da poluição fluvial da capital. Mas encontrei. Aleluia! Em setembro de 2011, fui batizado nas águas. Em novembro de 2011, fui batizado com o Espírito Santo, como diz as Escrituras. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará
com o Espírito Santo e com fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, hoje e sempre. Amém. Na alegria e no louvor, fraternalmente, irmão Pedro Rodrigues. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia. Amém.